Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, lá no capítulo de número 9, ok? Então, abra aí a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 9. Nós temos estudado o livro de Josué e aprendido muito sobre o livro de Josué. Esse livro é um livro que fala sobre grandes vitórias, poucas derrotas. Bem diferente do livro de Juízes, porque no livro de Juízes você vai encontrar inúmeras derrotas e poucas vitórias. A diferença é que no livro de Juízes você encontra um povo desobediente, líderes infiéis. O resultado? Derrota. No livro de Josué, vemos o contrário. Um homem que obedeceu a Deus. E como fruto dessa obediência, por graça, Deus concedeu a Josué e ao povo de Israel inúmeras vitórias. Então, se você quer ser um cristão vitorioso na vida cristã, é necessário aprender as lições do livro de Josué. Nós chegamos aqui no capítulo 9, e antes de ler, meus irmãos, o capítulo, eu disse na semana passada que os livros históricos, às vezes, nós fugimos deles, né? Nós corremos para o livro dos Salmos, corremos para os Evangelhos, para as cartas também, que são bem práticas, e de repente deixamos os livros históricos de lado. Josué, capítulo de número 1, fala sobre o chamado desse grande líder. Josué, capítulo 2, encontramos aí a primeira missão, né? Josué envia os espias a Jericó. Josué, capítulo 3, o povo passa o Jordão, e ali está, logo à frente, Jericó, a primeira cidade a ser conquistada. No capítulo 4, ao passar pelo Jordão, eles pegaram algumas pedras que serviram como memorial. No capítulo 5, você vai encontrar a circuncisão dos israelitas e a celebração da Páscoa. É o preparo para a primeira grande batalha. Deus está preparando o seu povo espiritualmente. E no capítulo 6 está a história talvez mais conhecida do livro de Josué e também da Escritura. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, cairão. É o capítulo de número 6, meus irmãos. Raabe foi salva e chegamos no capítulo 7. O capítulo 7 aí é uma derrota. Depois de uma vitória, no capítulo 7 encontramos uma derrota, porque enquanto eles conquistavam Jericó, Acã, um dos líderes de Israel, acabou ali escondendo, né, uma capa babilônica, ouro, prata. Deus havia dito: não tome nada dos despojos de Jericó, tudo pertence a mim. Mas Acã cobiçou aquilo que não pertencia a ele, e o resultado, qual foi? A derrota contra a cidade de Ai. Uma cidade pequenininha para conquistar, perderam. Chegamos no capítulo 8, e agora a cidade foi o quê? Conquistada. Falamos sobre isso na semana passada, a conquista da cidade de Ai. Então, Ai é a segunda cidade que foi conquistada pelos israelitas. O que nos chama a atenção é que as conquistas, elas às vezes geram em nós um tom assim de segurança. Sabe quando você está bem? Está tudo bem? Tua saúde está boa? Tua conta bancária está boa? Sua vida está prosperando? E aí você tem aquela sensação de segurança. Se ninguém me atrapalhar, deixa comigo. E nessa hora em que nos sentimos muito bem e vitoriosos, o risco é grande. O risco é grande de queda. E não tenha dúvida, na vida cristã é sempre assim. Quando você tem um período de alta, surgem tentações, lutas. Vocês se lembram do próprio Cristo? Ele é batizado, recebe o Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 3, capítulo 4, o que acontece? O tentador aparece.
e ele vence o tentador. Períodos de alta, seguidos por tentações, provações e às vezes propostas malignas. E o título dessa mensagem é: consulte sempre o Senhor. Sempre consulte a Deus. Sempre. Quando você estiver em alta, dobre os seus joelhos, consulte ao Senhor. E quando você estiver também lá embaixo, dobre os seus joelhos e consulte ao Senhor. O erro cometido na passagem que nós leremos agora, erro cometido pelo povo de Israel, foi fruto da falta dessa consulta ao Senhor. Já havia acontecido uma vez, porque quando eles tentaram conquistar Ai, eles não consultaram a Deus, foram derrotados. Havia pecado oculto não confessado. E quando há pecado oculto não confessado, o povo de Deus não prospera. E agora, novamente, eles não consultaram a Deus. E eu deixo essa palavra já de encorajamento para todos os irmãos. Consulte em primeiro lugar, acima de tudo, consulte sempre, mas sempre o Senhor. Nós leremos, meus irmãos, os trechos aqui do capítulo 9, e nós vamos então, à medida que formos lendo o texto, nós vamos aplicando e aprendendo com a palavra do nosso Deus. Então nós vamos começar aí, Josué capítulo 9, versículo de número 1 e 2. E eu quero mostrar para os irmãos que logo após aquela conquista tão maravilhosa que foi a conquista de Ai, no capítulo 8, o povo passa por uma situação de derrota, fruto de imprudência, de lutas. Mas primeiro vamos começar aqui nos versículos 1 e 2, e eu quero mostrar qual foi a reação dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus, depois daquela conquista. Então diz assim: sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar, guerrear contra Josué e contra Israel. Os inimigos malignos se unem para lutar contra os filhos de Deus. As trevas se levantam para lutar contra a luz. Os cananeus, meus irmãos, formavam aqui vários povos, né? Eles ficaram assim, inconformados com o sucesso de Josué, com o sucesso alcançado pelo povo de Israel. Eles começaram a ouvir as notícias: olha, o povo de Israel está chegando, eles atravessaram o Jordão, eles destruíram Jericó, eles destruíram a cidade de Ai, eles estão perto de nós. Eles estavam preocupados com o povo de Israel, inconformados com as conquistas do povo de Deus. E então, o que eles decidiram? Eles decidiram fazer um pacto, eles decidiram fazer uma aliança, e eles se juntaram ali em um único propósito: nós vamos unir as nossas forças e vamos lutar contra Israel. Havia muitas divergências entre aquelas 7 nações que habitavam na terra de Canaã. Aquelas nações não eram nações assim, amigas. Havia não só divergências, mas conflitos, guerras entre aqueles povos. Porém, o que nos chama a atenção é que, embora eles fossem rivais e adversários, quando eles perceberam que os filhos da luz estavam ganhando destaque, quando eles perceberam que a nação de Israel estava ganhando preeminência, quando eles perceberam que o povo de Deus estava realmente conquistando as terras, é interessante que eles se juntam.
E os inimigos, mesmo que eles discordem uns dos outros, eles sempre se unem, mas eles sempre se unem para ofuscar o brilho da luz. Eles sempre se unem para guerrear contra o povo de Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, diz lá no livro dos Salmos, no capítulo 2, versículo 2, diz uma profecia bem interessante, uma profecia messiânica, que está escrito assim: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse é um salmo messiânico. E esse salmo diz que os reis da terra, eles se unem para lutar contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? É Cristo. Agora veja que interessante. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 12, encontramos o registro histórico da reconciliação entre Herodes e Pilatos. Eles eram inimigos mortais. Um desejava acabar com a vida do outro. Mas quando Jesus Cristo foi preso, eles se reconciliaram. Eles se uniram. Afinal, a partir daquele momento, eles tinham um propósito em comum. Veja, eram inimigos, mas inimigos que se reconciliaram. Eram os reis da terra se reconciliando para lutar contra o ungido, para batalhar contra o ungido. Eles tinham um inimigo comum e o inimigo era Cristo. E não tenha dúvida, inimigos, aqueles que habitam nas trevas e que às vezes estão dominados por Satanás, eles são capazes de sacrificar, às vezes, interesses particulares. Às vezes, são capazes de colocar até de lado alguns ressentimentos e assim se unirem com o propósito de atingir a igreja de Deus. Assim, os inimigos, eles agem. Então, meus irmãos, a nossa consagração a Deus, e eu diria que as nossas vitórias espirituais, a nossa vida cristã bem-sucedida, né? Como filhos da luz, a bênção, meus irmãos, ou as bênçãos que recebemos de Cristo, a nossa vida de santidade, tudo isso às vezes provoca inveja, às vezes tudo isso provoca ira, às vezes tudo isso provoca raiva, dissensão. Estas coisas às vezes levam os inimigos a se levantarem contra a igreja e contra os filhos de Deus. Por isso, você precisa ser um cristão cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, para com todas as pessoas. Mas nunca se esqueça de ser um cristão prudente, um cristão que está sempre alerta, um cristão que está sempre com a guarda levantada para vencer os ataques dos inimigos. Os filhos de Deus, muitas vezes, são tratados com desprezo. No seu trabalho, às vezes até mesmo com vizinhos, entre os familiares, quando a luz começa a brilhar mais forte e as vitórias vão alcançando a sua vida, pode acreditar que lutas maiores virão. Agora, olha que interessante, versículos 3 a 5. Por um lado, meus irmãos, os inimigos do povo de Deus se uniram para guerrear contra Israel. Mas havia um outro grupo que, ao invés de guerrear contra o povo de Deus, eles tomaram uma outra posição. Então diz assim o versículo de número 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram
e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Olha que interessante. Deus havia dito para Josué e para Moisés: quando vocês entrarem naquela terra, não façam aliança com ninguém. Vocês devem destruir todos aqueles povos, porque se vocês deixarem aqueles povos por lá, eles serão por laço, eles farão desviar os seus filhos, eles conduzirão os seus filhos à idolatria, casamentos no jugo desigual. Então o Senhor Deus alerta o seu povo, está lá no livro de Êxodo, capítulo 34. Agora, veja que interessante, meus irmãos, os gibeonitas, eles sabiam disso, eles pensaram: Josué está chegando, o exército de Josué é poderoso. E então eles criaram uma tática, uma estratégia. Eles pensaram: nós precisamos nos livrar de Josué. E qual foi a tática, meus irmãos, que eles utilizaram? Ao invés de se unirem com os povos daquela terra, eles decidiram agir com dissimulação. Em primeiro lugar, o texto bíblico diz, meus irmãos, que eles colocaram roupas velhas, né, aqueles odres velhos. Eles conheciam um pouco da lei de Deus, e eles sabiam que a cidade deles estava na lista, seria a próxima a ser destruída. Eles estavam preocupados, mas eles sabiam também que as cidades mais distantes, que estavam lá nos arredores de Canaã, bem afastadas, eles sabiam que essas cidades não seriam destruídas. Eles sabiam que essas cidades, elas poderiam ser conquistadas sem serem destruídas. E por isso, quando eles chegam diante de Josué, eles dizem: olha, nós viemos de uma terra distante, veja as sandálias dos nossos pés, olhe para as nossas vestes, olha para o nosso pão. Quando nós saímos de lá, o pão estava quente, agora o pão está bolorento. Nós viemos de uma terra muito distante, somos embaixadores, estamos aqui em missão de paz. Só que Gibeão, meus irmãos, esta cidade, ela não ficava distante, ela ficava a 40 quilômetros de Gilgal, onde estava o arraial ali de Israel. Gibeão estava na lista, seria destruída. Mas Josué não conhecia essas pessoas, e os gibeonitas agiram com astúcia, e acabaram com toda a dissimulação e astúcia, dando um golpe em Josué. Fizeram ali um verdadeiro teatro, né? Hipocrisia pura, mentira, e convenceram Josué. Se Josué soubesse que aqueles homens eram de Gibeão, ele já teria passado a espada em todos e teria ido para Gibeão, mas ele não sabia. E como eles chegaram com aquela palavra doce, né? Aquela aura de santidade, né? Então Josué acabou cedendo. A palavra do Senhor diz algo interessante lá no livro de Mateus, capítulo 10. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não tenha dúvida, os inimigos do povo de Deus são astutos, espertos, malignos, e às vezes eles até se utilizam da palavra de Deus de forma distorcida para nos levar ao erro e ao pecado.
Às vezes a gente não pensa nisso, mas Satanás nem sempre chega assim como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele faz isso também, mas às vezes Satanás, ele chega como a serpente. Às vezes Satanás, ele chega e ele se aproxima, distorcendo a palavra para iludir e enganar os filhos de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Os gibeonitas chegaram e disseram: Josué, nós viemos de longe, uma terra distante, não nos faça mal, estamos aqui em missão de paz. Veja a continuação do texto, versículo de número 6 em diante. Olha o que aconteceu. Veja a falsa espiritualidade desses gibeonitas. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante. Veja, mentira. Viemos por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando enchemos de vinho, e ei-los aqui, já rotos. E estas nossas vestes, e estas nossas sandálias, já envelheceram por causa do muito longo caminho. Os gibeonitas, eles contaram toda essa história para Josué com o propósito de firmar uma aliança com Josué. Eles usaram aqui, de muita hipocrisia e de muita mentira, porque eles pensaram assim: se nós estabelecermos uma aliança com Josué, seremos poupados e o nosso povo será poupado. Mas eles sabiam também que se Josué descobrisse que eles faziam parte dos heveus, estavam ali pertinho, eles sabiam: nós seremos destruídos. Então, eles tinham que ser assim, atores de primeiríssima qualidade. E eles foram. Utilizaram roupas, velhas, odres velhos, e eles ainda utilizaram aqui uma linguagem extremamente piedosa: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor. No texto, eles não mencionaram as vitórias que Josué teve contra Jericó e Ai. Eles mencionaram outras vitórias mais antigas. Por quê? Porque se eles dissessem assim: Josué, nós ouvimos como você e o seu exército destruiu a cidade de Jericó, iria dar na cara. Josué iria descobrir: como que vocês sabem disso? Como que essa notícia chegou na terra tão distante, chegou tão rápido assim? Então eles não falam nada. Eles falam de vitórias antigas que Josué havia tido, vitórias que o próprio Deus havia concedido. E como, meus irmãos, olhando aqui para essa passagem, nós percebemos que, às vezes, você já teve a sensação de ser enganado? Parece que às vezes nós passamos por algumas situações, você fala assim: nossa, eu tive a sensação aqui de que fui roubado, tive a sensação aqui de que eu fui realmente vilipendiado. Às vezes algumas pessoas se aproximam, com uma voz tão doce, tão meiga, e algumas pessoas são tão convincentes, são tão persuasivas, são tão dissimuladas, e elas acabam
parece que nos enganando. Depois você descobre a verdade e diz assim: nossa, não acredito que eu fui enganado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Um comentarista, meus irmãos, falando sobre isso, ele disse o seguinte, que os embaixadores de Satanás são capazes de mentir de modo mais convincente que os cristãos são capazes de dizer a verdade. E olha, eu tenho 43 anos, não sou tão velho assim, né, meus irmãos? Mas nesses 18 anos de ministério, eu posso garantir para os irmãos que já cruzei com muitas e muitas pessoas que se declaravam cristãs, pessoas que se declaravam professas, pessoas que se aproximavam e até citavam versículos bíblicos, pessoas que contavam aquelas histórias que você fala assim: meu Deus, estou me sentindo até mal, né? Vontade de chorar, porque a história é tão triste. Mas depois, meus irmãos, no final, né? Quando você tem que abrir a carteira, né? E de repente ajudar, aí depois você vai descobrir. E aí você tem aquela sensação de frustração, de decepção. Aquela sensação: acho que eu fui enganado. O pedido dos gibeonitas, meus irmãos, amoleceu o coração de Josué, e veja o que ele fez. Erro fatal. E aqui está o grande ensino dessa mensagem para a minha vida e para a sua vida. Olha aí o versículo 14 e 15. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, está vendo? Não consultaram. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então os gibeonitas chegaram lá, falaram: olha, a gente veio de uma terra distante, a gente não mora aqui não, viu? Fica tranquilo, estão vindo de longe, muito longe, então não faça nenhum mal contra nós, somos estrangeiros, olha as nossas vestes, olha aí o odre, né? Feito de couro, já está até rachado, não tem mais vinho. Estamos aqui, nossas roupas, estamos caminhando há dias. E viemos aqui por causa do Senhor, porque ouvimos o que o Senhor tem feito. E nós queremos o quê? Queremos firmar uma aliança. E aí eu fico pensando em Josué na hora, né? Fala assim, talvez ele pensando, a gente é fera, hein? Porque olha, tem gente distante aí vindo querendo fazer aliança com a gente. Que maravilha! E Josué caiu na lábia dos gibeonitas. Irmãos, Deus havia dito: não faça aliança com os moradores desta terra. Vocês não podem entrar em aliança com os moradores dessa terra. Vocês precisam entrar em Canaã e destruir tudo. É um recomeço. Não dá para deixar nada. E o que Josué fez, depois que ele ouviu os gibeonitas? Eles estavam com a moral lá em cima. Diz o texto. Primeiro, tomaram da provisão. O que significa isso? Quando os gibeonitas chegaram lá, eles chegaram com muitos presentes, bens, coisas valiosas. Então, quando se firmava a aliança, quando cortava a aliança, que é literalmente a expressão, quando eles cortavam ali a aliança, eles recebiam aqueles presentes. Então, os gibeonitas estavam ali e falavam assim: aí, vai querer ou não vai, né? Vamos firmar essa aliança ou não vamos? Estavam ali. Os bens, coisas valiosas, preciosas, os gibeonitas levaram, e o olho grande, né, cresceu ainda mais. Aquilo encheu realmente os olhos de Josué, dos israelitas, e eles decidiram firmar a aliança. Veja, o inimigo, meus irmãos, ele convenceu ali os filhos de Deus
de uma forma muito, mas muito fácil. Muito fácil. Nós, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Às vezes, alguns chegam e dizem assim: nós não somos tão maus assim, nós somos bons, nós somos iguais, nós pensamos iguais, nós servimos o mesmo Deus, nós estamos na mesma canoa, no mesmo barco. E você começa a achar aquilo interessante. E você começa a abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos para ouvir aquele que não teme a Deus, na realidade. E às vezes para firmar aliança com aquele que não teme a Deus. E o pior é que quem chega e quer firmar aliança, quer estreitar a relação, sempre chega com os presentes. Porque nessa aliança você é que vai ganhar. O beneficiado aqui é você. Aí você fica empolgado, fala: será que não é mesmo? Será que não vale a pena? Porém, não há comunhão entre trevas e luz. O segundo erro de Josué, a gente percebe aqui, eles tomaram da provisão, e diz o texto assim: não pediram conselho ao Senhor. Deus havia dito para eles, em todas as situações, Josué, busque a minha presença. Lá estava o sacerdote, tinha o Urim e o Tumim, aquelas duas pedras que eram lançadas, né, para saber se, no caso, sim ou não. Mas havia outros métodos, eles poderiam buscar a Deus, orar ao Senhor, ler a lei do Senhor, porque a lei era clara, não podia fazer aliança com povos estrangeiros. Mas a gente percebe que Josué aqui, ele fez uma coisa que nós às vezes fazemos e por isso fracassamos. Josué agiu pela aparência, ele não agiu pela fé. Josué tomou uma decisão, e uma decisão que foi fruto apenas ali dos seus sentidos, da sua impressão, de uma avaliação externa, mas não foi fruto de uma busca, de uma direção do Senhor. Josué, ele ouviu o discurso do inimigo, presta atenção, ele está firmando uma aliança com o inimigo, ele ouviu o discurso do inimigo, olhou assim para as roupas, para as vestes, né, e disse: acho que está falando a verdade sim, vamos firmar aqui a aliança, vamos resolver esse problema. Faltou, meus irmãos, uma avaliação espiritual, e por isso acabaram firmando aliança com o inimigo. E olha, quando nós deixamos, aqui a palavra de Deus, quando eu e você colocamos de lado, meus irmãos, a vida de oração, quando nós, meus irmãos, deixamos de consultar o Senhor, e consultar o Senhor com paciência, sabe, colocarmos o nosso coração na presença do Senhor e esperar o momento certo. Quando nós agimos precipitadamente, nós acabamos tomando decisões e escolhas completamente equivocadas em nossa vida, e por isso sofremos as consequências. Pensando aqui, meus irmãos, no final aqui do versículo 14, 13, diz assim o texto que eles, versículo 15, diz o final assim, né? Eles fizeram aliança e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué falou: agora vamos fazer aliança aqui, vamos resolver esse problema. Há uma aplicação aqui muito prática. Você faria aliança com o inimigo? Você faria um pacto com o inimigo? Você faria uma sociedade com o inimigo? Meus irmãos, eu creio que a resposta é não. Você não pode se esquecer, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Você não pode fazer um pacto, uma aliança, uma associação com aquele que vive nas trevas e no pecado. E se você já fez, talvez você vai se arrepender, se já não se arrependeu. Você fala: pastor, mas eu acho que isso é ser radical demais.
O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Foi o que Josué fez. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Vai dar certo, vai dar certo. A proposta é muito boa, tem tudo para dar certo. Olha o que Paulo diz na continuação do texto, que comunhão há da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É como se eu dissesse, vocês não pertencem ao mundo, vocês pertencem a mim, vocês são o meu povo, povo de propriedade exclusiva. Vocês não têm o direito de firmar aliança com os incrédulos. É isso que Deus está dizendo. E o texto finaliza dizendo assim, por isso, retirai-vos do meio deles. Irmãos, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Deus está dizendo, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Às vezes nós encontramos, por exemplo, alguns jovens que ficam encantados, né, com a princesa ou com o príncipe, que na realidade é um sapo ou uma sapa. Existe sapa também? Existe ali, especialista ali, ó. E aí a pessoa fica empolgada e fala, não, eu tenho certeza, e entra numa aliança, num pacto, entra num casamento que é uma verdadeira frustração, um verdadeiro fracasso. Agora tem um detalhe, se você entra numa relação dessa, numa aliança dessa, você não pode quebrar a sua palavra. O juramento e o voto que é estabelecido diante do Senhor não pode ser quebrado. Sabe quando uma pessoa fala assim, eu tomei essa decisão, mas eu era muito jovem, eu não pensei direito, essa decisão não vale, porque afinal, né, eu era tão novinha, tão novinho, quando eu decidi, agora então eu tenho o direito de sair dessa relação. Você não tem. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes aquilo que aparentemente é assim um sonho de consumo vai se transformar num pesadelo eterno na sua vida. É por isso que alguns crentes, né, começam a fazer aliança com gente de fora, gente que não ama a Deus, gente que não teme a Deus. Vai fazendo aliança, não, vamos fazer aqui uma associação, vamos fazer mais, e vai crescendo, as sociedades vão aumentando. Tome cuidado, tome muito cuidado. Você fala assim, pastor, mas eu sou uma pessoa correta. Esse tipo de sociedade, às vezes, leva você a ser infiel. Porque na hora que a coisa apertar e falar assim, vamos sonegar, aí você fala assim, e agora? Né? Complicou agora. Não dá para pular do cavalo. Está complicado. Nunca se esqueça, a sua ética e a sua moral cristã nunca vai bater com a ética e a moral cristã de quem não teme a Deus. Pode ir até um limite, mas você não vai conseguir encaixar perfeitamente como você gostaria. Aí você fala assim, não, mas eu prospero. Talvez essa prosperidade não vai gerar grandes benefícios para a sua vida e para a sua família. Talvez essa prosperidade vai ser a causa da sua ruína. Veja, irmãos, o que aconteceu. Então, fechando aqui o texto, a partir do versículo 16, diz assim, ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança, quer dizer, passou 3 dias, todo mundo feliz, fizemos aliança com eles, que maravilha, né? Aliança com o inimigo, nem sabia. E o texto diz, depois de 3 dias,
ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beirote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Imaginou que frustração? Depois de 3 dias, fizemos aliança com o inimigo. Nós deveríamos conquistar. A cidade de Gibeão era uma cidade imensa. Nós vamos ver no capítulo de número 10. Fizemos aliança com o inimigo. E agora? Bom, agora vamos então quebrar a nossa palavra e vamos destruí-los. Porque os israelitas queriam destruir. Os príncipes falaram não. Os príncipes eram os líderes ali do povo de Israel. Não, não façam isso. Agora, olha a situação. Nós juramos pelo nome do Senhor e não podemos tocar na vida deles. A aliança está firmada, não dá para voltar atrás. Já foi. Fizemos aliança com a pessoa errada. Sabe aquele negócio? Entrei no casamento errado? Entrei no casamento errado. Casei com o inimigo, ou com a inimiga, né? E agora? Entrei nessa sociedade, quero sair, agora estou totalmente amarrado, preso, o que eu faço? Aí vieram as consequências. E isso custou muito caro para eles. E Josué, então, a gente percebe aqui, foi um excelente líder, mas ele falhou, meus irmãos, nessa aliança. Ele falhou. Ele só não falhou na continuação, porque ele decidiu manter a sua palavra. Nós fizemos aliança com o inimigo? Ok. Pecamos, erramos. Agora vamos manter a nossa palavra. Como diz o salmista, né? O cristão inabalável é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, ele deu a palavra, ele mantém a palavra. É que Josué sabia, né? Olha, se nós quebrarmos a nossa palavra e destruirmos essa cidade, a consequência será terrível, porque nós juramos pelo Senhor. Josué deu a palavra, manteve a palavra, e com certeza, meus irmãos, por graça e misericórdia, algumas coisas começaram a se reverter. Eclesiastes, capítulo 5, verso 5, diz assim: é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Uma palavra empenhada diante de Deus, ela permanece válida. Você pode falar assim, não vale mais. Isso não adianta nada. Permanece válida porque ela foi empenhada diante de Deus. Agora, veja como Josué tirou proveito disso, meus irmãos, e agora é o fim do texto. Versículo 20, isto, porém, lhes faremos. Olha qual foi a ideia aqui de Josué, né? Ele aprendeu com o erro. Conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós. Ou seja, se nós matarmos, o Senhor vai ficar irado contra nós. Por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, ou seja, vivam os gibeonitas. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos rachadores de lenhas e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós.
por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então, você pergunta, o que aconteceu com os gibeonitas? Se tornaram rachadores de lenha. Você entrou numa aliança, não deu certo, como eu falei, né? Pensou que ia casar com o príncipe e casou com o sapo. O que você faz com ele? Tem que transformar em rachador de lenha. O que nos chama a atenção é que Josué, ele agiu de forma correta, ele manteve a palavra, não voltou atrás, não podemos destruí-los. A aliança está firmada, é aliança com o inimigo, mas fazer o quê? Vamos tentar aproveitá-los. E então, eles se tornaram ali os rachadores de lenha e tiradores de água. Eles trabalharam, meus irmãos, primeiro no tabernáculo, porque no tabernáculo ali ocorriam sacrifícios, e era necessário o uso da lenha e da água para fazer limpeza, e os gibeonitas continuaram servindo no templo, servindo ali com os levitas, né? Eles não eram levitas, mas serviam no trabalho braçal, e no templo havia um grande altar, e quem estava lá? Os gibeonitas. Permaneceram habitando junto com o povo de Deus. Permaneceram ali todos os dias, rachando lenha e levando água para o templo. Lenha para o sacrifício, para o altar, e a água para fazer ali toda a limpeza e todas aquelas purificações. E nós precisamos aprender, meus irmãos, com Josué, a tirar proveito dos nossos erros. Às vezes não adianta você falar assim, pastor, fiz uma coisa errada. Disse uma coisa que não podia ter dito, pastor. Agora, complicou. Entrei numa aliança. E agora, pastor? O que eu faço? Não adianta ficar se lamentando, ou se irando, ou se revoltando com os erros cometidos no passado. Você precisa olhar para os seus erros e extrair lições e boas lições para a sua vida. Extrair boas lições dos erros. Dos acertos, a gente tira também, é mais fácil. Mas às vezes é doído e doloroso tirar boas lições dos erros, mas nós podemos usar os nossos erros para o nosso próprio crescimento espiritual. E foi isso que Josué fez. E eu quero concluir aqui então, deixando aqui algumas breves lições. A primeira lição que eu deixo para os irmãos é a seguinte: irmãos, quando você estiver no alto, voando alto, na crista da onda, você fala assim, como você está? Joia, pastor. Melhor fase. Estou bem. Está tranquilo. Estou caminhando bem. Na minha vida está tudo bem. Quando você estiver nessa condição, né, às vezes o recebimento de uma promoção, às vezes um cargo que você consegue, né, uma compra que você faz e dá certo, fique sempre atento e alerta. Porque é nesse momento que aparecem muitas oportunidades para você cometer aqueles erros que acabam sendo assim fatais para a sua vida. Entendeu? Você está lá, toma cuidado, porque naquele momento aparecem oportunidades, condições e pessoas, né? E se você não tomar cuidado, é ali que você acaba tomando aquela decisão. Coloca tudo abaixo. Segunda lição: antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, consulte o Senhor, meu irmão. Consulte o Senhor. Veja bem, Deus, Ele não vai mandar um anjo no teu quarto para dizer assim, meu filho, faça isso ou faça aquilo. Deus não mandará um anjo no seu quarto para te direcionar. Mas se você está hoje, né, nessa noite, diante de uma condição que você fala assim, Senhor, eu preciso de direcionamento para a minha vida familiar, profissional,
para administrar os meus recursos. Nos meus negócios, Senhor, eu preciso de direcionamento. Deus lhe concederá direcionamento para a sua vida. Agora, não haja por impulso. Não seja imprudente. Não vá pelo bom senso, apenas pela sua sabedoria, ou pelas circunstâncias, ou pelas portas que estão se abrindo. Busque na palavra, busque em oração. Espere o tempo certo. A terceira lição que eu deixo para a igreja nesta noite é, ainda relacionado a isso, às vezes, meus irmãos, nós oramos e de repente não recebemos a resposta que gostaríamos no momento que gostaríamos. Sabe aquela história da moça que ora assim: Senhor, eu quero um casamento, eu quero um casamento, eu quero um casamento. De repente aparece alguém e todo mundo aconselha assim: não vai, né? Todo mundo fica gritando: não vai, não entra aí, está pegando fogo, não vai por aí. Ela fala: não, mas eu orei e apareceu. Se eu orei e apareceu, é porque é. E de repente, em toda aquela empolgação, sem consultar a Deus, sem ouvir bons conselheiros, acaba caindo, né? Naquela máxima: nós fomos feitos um para o outro, e lá na frente quebra a cara. Sabe aquela história daquele camarada? Essa história eu vi de um pregador, mas é uma pessoa da igreja, era uma pessoa piedosa, e ela queria muito comprar uma televisão, mas daquela grande, né? Era para assistir, acho, a Copa do Mundo. Ele estava atrás da televisão, olhando assim, mas ele não tinha dinheiro para comprar a televisão. Não tinha dinheiro. O dinheiro que ele recebia era para pagar as contas do mês. Mas ele estava feliz. Num belo dia, passeando com a sua esposa, na Hercílio Luz, deu de cara com uma loja e havia uma TV enorme, escrito assim: promoção. Na hora que ele deu de cara com aquela TV enorme, escrito promoção, ele disse: o Senhor falou comigo, isso aqui é providência, passar exatamente na hora da promoção, ninguém levou, está aqui ainda. E às vezes a esposa ainda bota mais fogo, ainda que eu acho que é mesmo, está confirmando, eu acho que isso aí é de Deus, vamos lá. E então ele entra empolgado, e ninguém para mais, né? Ninguém para mais. Se alguém ligar e falar: não faça, não, mas eu orei. E ele vai empolgado. Ele vai firmar ali uma aliança que ele não vai ter condição de pagar. Então ele vai e compra aquela TV dos sonhos dele. Ele leva para casa, né? Ele vai estar feliz com a TV. Aí na terceira parcela já começa a bater o arrependimento. Aí ele fala assim: meu Deus, como que eu vou pagar isso? Na quarta parcela ele já tem vontade de quebrar a televisão. Ele fala assim: meu pai, para que eu quero isso? E aí na quinta parcela ele já não consegue pagar, aí a provação é ainda maior. Mas não é assim. Na empolgação, sem prudência, sem seguir bons conselhos, sem seguir a orientação de Deus, a gente acaba quebrando a cara. Então, se você estiver diante de decisões que afetarão a sua vida, sua família, seu trabalho, as suas finanças, tenha paciência e aguarde um pouco mais. Sabe o que acontece quando você aguarda? Você fala assim: ai, pastor, não sei, acho que eu vou aguardar mesmo. O pastor falou, né? Aguarda, viu? Aguarda, o pastor está dizendo, aguarda. Sabe por quê? Quando você começa a orar e começa a pedir direcionamento de Deus, e você espera, vamos esperar mais um pouco. Sabe o que acontece muitas vezes? Acontece que você acaba descobrindo algumas coisas. Parece que algumas coisas começam a cair no seu colo, começam a aparecer. E aí você fala assim: nossa, graças a Deus, essa verdade veio à tona. Que bom que eu esperei o tempo certo.
Olha, se eu tivesse feito isso. Você nunca disse isso? Nossa, que bom que eu não fiz isso. Olha só. Aí, de repente, aquelas verdades que vão caindo no seu colo, essas verdades serão exatamente ali a base para te orientar numa decisão correta. E, por fim, se você está naquela situação assim, pastor, já tomei a decisão errada, já estou pagando a TV lá, né? Não tem mais jeito. Ou o carro, a casa, já estou já caí, pastor, a aliança já foi feita. E agora, pastor, o que eu faço nessa situação? Irmãos, eu não tenho todo esse dinheiro para te emprestar. Mas, nunca se esqueça de uma coisa. Deus, o Senhor, Ele é poderosíssimo. E Deus é poderoso para transformar nossos erros em bênçãos. Ele converte as nossas cabeçadas em graças, por amor e por misericórdia. Então, não entre em desespero. Israel errou, fez uma aliança errada, mas por ter mantido a palavra e não ter destruído os gibeonitas se tornaram os servos do templo. Eu fico imaginando aqui os gibeonitas ali, né? Servindo no templo. Aí chegava o levita cantando. Quem estava lá do lado dos levitas? Os gibeonitas. Aí o sacerdote chegava lá no templo e abria a palavra. Quem estava lá do lado dos sacerdotes? Os gibeonitas. E quando o povo foi levado para o cativeiro, a Escritura diz que um grupo de gibeonitas, no retorno do cativeiro, né, retornaram no cativeiro para continuar servindo com os levitas. Graças a Deus, os gibeonitas não fizeram estrago, mas acabaram sendo ali abençoados com todas essas coisas. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, às vezes tomamos decisões equivocadas em nossa vida, no direcionamento da nossa casa, nas associações e alianças que fazemos no mundo. Às vezes nos precipitamos, Pai. Às vezes pensamos tanto em nós, no nosso conforto ou nos nossos lucros, que acabamos nos esquecendo das orientações tão básicas da Tua palavra. Ó Deus, nos ensine, Senhor, nesta noite, a consultarmos o Senhor antes. Sempre consultar o Senhor antes. Colocar o nosso coração diante de Ti e pedir o Teu direcionamento. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos livre do homem maligno e mau. Que o Senhor, Pai, nos conceda a graça de uma vida cristã triunfante, vitoriosa, uma vida cristã bem-sucedida. Ó Deus, fortalece a Tua igreja, Pai. Fortalece os Teus filhos. Renova o Teu povo. Nós precisamos de Ti, carecemos de Ti. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Mais. E também pedimos que Tu nos abençoes neste momento que participaremos desta mesa. E é no nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos,